Os amigos que acompanham as notícias de Israel aqui no canal sabem o quanto a crise política é grande hoje naquele país. A última esperança para a formação de um gabinete parece que está indo por água abaixo. Gantz recebeu do presidente Rivlin alguns dias para formar o seu gabinete. Esse prazo está acabando. Faltam 5 dias para que Gantz consiga formar o seu gabinete. E parece que não conseguirá. Tudo porque o apoio que os árabes israelenses davam ao azul e branco estão desaparecendo. Esse é um dos problemas. O outro problema é a falta de acordo entre o Likud e o azul e branco na tentativa de um governo de coalizão. E também, por último, para complicar ainda mais, a possibilidade de Benjamin Netanyahu responder processo na justiça. Pesam sobre ele 3 processos de corrupção. Bem, tudo isso está deixando Israel bastante vulnerável no âmbito político. Mas a situação tem se agravado e muito agora, porque quando tudo indicava que Gantz formaria o seu governo com algum apoio dentro do próprio Likud, as coisas mudaram muito desde os últimos ataques à Jihad Islâmica Palestina feitos por Israel. Algumas alas do Likud, ou melhor, do azul e branco de Gantz, apoiaram o ataque. Isso foi suficiente para que os partidos árabes que formam a coalizão de centro-esquerda do azul e branco abandonassem Gantz há 5 dias de encerrar o prazo para Gantz formar o seu gabinete. Isso indica claramente que é muito difícil que até 20 de novembro Gantz tenha 61 cadeiras no Knesset. Por outro lado, uma das possibilidades, já que nem Gantz nem Netanyahu formaram maioria, a sugestão foi do presidente Rivlin de que Netanyahu e Gantz fizessem uma espécie de acordo em que cada um governasse um período, começando com Netanyahu até ser indiciado. A proposta de Rivlin é que Netanyahu deixasse o poder, renunciasse, melhor dizendo, quando fosse indiciado, para responder o seu processo sem o foro privilegiado. Netanyahu se recusa terminantemente, porque isso, segundo ele, seria abrir mão da justiça, colocar-se como um culpado e, portanto, está fora de questão para Netanyahu. O azul e branco até teve um gesto, vamos dizer assim, de boa vontade para com a proposta de Rivlin. Aceitariam dividir o poder com Benjamin Netanyahu, desde que esse, sim, se afastasse do governo definitivamente, renunciando. Por outro lado, a crítica interna foi muito grande, porque seria como aceitar o governo de alguém sobre quem pesa uma série de suspeitas de irregularidade. Isso acabou também dividindo o azul e branco. Uns aceitariam um governo dividido com Netanyahu, outros não. Por tudo isso, por toda essa divisão interna no azul e branco, é quase certo que Gantz não conseguirá formar gabinete. E aí o que acontece? Bem, aí o Knesset teria 21 dias para escolher qualquer um dos membros lá do Knesset que tivesse pelo menos 61 cadeiras, 61 parlamentares dispostos a apoiar qualquer nome. O prazo de 21 dias daria a oportunidade para qualquer outro parlamentar se tornar primeiro-ministro. Isso realmente também não tem nenhum efeito, é apenas para cumprir tabela, porque ninguém hoje tem representatividade nesse nível. Nem Netanyahu, nem Gantz, muito menos qualquer outro representante
do Knesset, a menos que nesses 21 dias apareçam lá dentro do parlamento algum gênio político capaz de reunir 61 apoiadores, o que é praticamente quase uma impossibilidade. Isso, então, faz com que, faria com que Israel fosse para uma terceira eleição, ou seja, terminaria o ano sem governo. Um ano que começou sem governo e terminará sem governo. Claro que Benjamin Netanyahu esteve à frente do gabinete nesse tempo todo, mas nessas condições. Um governo interino, que não pode fazer tudo o que deseja ou tudo o que precisa. Está sempre na expectativa de cair a qualquer momento, desde que os adversários consigam fazer eles o gabinete. Nem os adversários conseguiram. Bem, esse é um problema que está fazendo muita gente pensar, em primeiro lugar, no quanto o parlamentarismo é nocivo. E muita gente já falando que democracia é a grande ilusão do momento. Democracia, o conceito de democracia precisa ser urgentemente revisto. Porque democracia, a rigor, só dá certo em país comunista. Sim, tem gente dizendo isso. Porque, no caso da Rússia, por exemplo, Vladimir Putin está há 20 anos no poder. Lá a democracia funciona. É por isso, aliás, que os comunistas defendem tanto a democracia. Ninguém fala mais em democracia no mundo do que os comunistas. No discurso de todo comunista está em primeiro lugar a defesa da democracia. Porque a democracia para os comunistas é aquilo que permite-lhes chegar ao poder e não sair mais. Democracia é a representação, a voz do povo representada por parlamentares. Quando o governo consegue comprar todos os parlamentares, vai aprovando os seus projetos, vai leiloando o Estado com esses parlamentares e assim vão passando os anos e as décadas. Foi essa democracia, aliás, que o PT implantou no Brasil. A democracia do mensalão, depois a democracia do petrolão. Eles vão aparelhando a máquina e também se servindo das democráticas urnas, para, claro, nunca mais saírem do poder. De vez em quando, essa democracia tem um ou outro problema, como aconteceu na Bolívia. O povo foi para as ruas e permaneceu por muitos dias nas ruas para derrubar aquilo que hoje os comunistas chamam um governo legitimamente eleito, um governo democrático. Pois é. Em países sérios, a democracia está se mostrando uma grande furada, como é o caso de Israel. Por causa da tal democracia, o país está dividido. Porque a democracia, enquanto não sobe um déspota no poder ou um tirano, democracia é a voz de todos. A voz de todos falando coisas completamente diferentes. Ou seja, seria como a luta, a briga de todos contra todos. Nós estamos vendo isso no Brasil. Cada parlamentar tenta puxar a sardinha para o seu lado, democraticamente, óbvio. Só os poderes coesos estão fazendo alguma diferença. Aqui no Brasil, por exemplo, um poder que não foi eleito pelo povo é o que realmente manda, o STF. Ninguém jamais votou em Dias Toffoli, e ele é, na prática, o presidente da República. Na Europa, o que funciona mesmo, quem tem o poder, é a União Europeia. Só que a União Europeia é basicamente um poder desconhecido, porque as leis que regem a União Europeia são feitas em gabinetes fechados por gente que ninguém também nunca votou. Pois é. Em Israel, a tendência é essa. Mais um ano de confusão em 2020, provavelmente. Desde que se deu voz a todo mundo em Israel, todo mundo fala o que quer
e ninguém se entende. E aí, quando ninguém se entende, o país se torna vulnerável. Não foi por outra razão que Jesus falou que o fim de uma casa é quando ela está dividida. Quando uma casa está dividida internamente, bem, ali está a sua ruína. Nós estamos vendo isso em Israel, está dividida internamente. E estamos vendo isso aqui no Brasil, coincidentemente. Está dividido internamente. Só que aqui, diferentemente de Israel, existem os fiscais da democracia. Ninguém pode falar contra a democracia, porque tornou-se uma peça sagrada. Quando se pede, por exemplo, intervenção militar, é essa peça sagrada que é atingida, como se fosse uma divindade. Pois é por causa dessa divindade que o país está numa intranquilidade jurídica, que pode evoluir para algo muito pior. Daqui para frente, os países que se manterão fortes serão aqueles governados por um poder central militar. Isso está se mostrando cada vez mais real. E o país mais forte hoje, por causa disso, não é ninguém mais, ninguém menos do que a China, porque a China é governada por um partido militar. E é por isso que a China faz o que quer, como quer e quando quer, sem nenhum obstáculo. Salvo uma ou outra guerrinha comercial que também não dá em muita coisa. Os países daqui para frente que quiserem se manter fortes, coesos e um pouco independentes da nova ordem mundial, terão que ser sustentados pelas armas. Caso contrário, serão divididos internamente, quebrados internamente, tudo em nome da democracia. E quando, disse Jesus, uma casa está dividida internamente, bem, aí será o seu fim. Desculpem por mais esta crônica, mas é o que nós estamos vendo com os dois olhos.